Você que está em casa, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. E eu já li 2 versículos do capítulo 4 nesta noite, já li o verso 10, já li o verso 17, mas a mensagem desta noite está em torno do verso de número 16. 1 João capítulo 4, verso 16, a palavra de Deus diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus, de 1 João capítulo 4, verso 16, todos a uma só voz. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Que bênção! Pode estar assentados. Que notícia maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. Ela começa dizendo que nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Você poderia dizer amém a isso que o texto está dizendo? Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Você conhece o amor de Deus? Segundo, você crê no amor de Deus? Amém, querido? Esta é a realidade da sua vida. Nós conhecemos e cremos, diz a palavra de Deus. Não conhecemos apenas porque recebemos uma informação a respeito do amor de Deus. Não conhecemos apenas porque alguém falou alguma coisa a respeito disso. Esse conhecer aqui é mais do que receber informação, é viver uma experiência. Conhecemos o amor de Deus porque já temos experimentado do amor de Deus na nossa vida. Conhecemos o amor de Deus porque o amor de Deus já tem nos alcançado. Conhecemos o amor de Deus porque o amor de Deus já tem transformado a nossa vida. Vez por outra, eu tenho a oportunidade de conversar com alguma pessoa que recentemente recebeu Jesus como Salvador, e há um discurso recorrente das pessoas que tomam essa decisão. Elas dizem assim: ah, pastor, se eu soubesse que o amor de Deus é tão especial, eu já teria tomado essa decisão há muito tempo. Quanto tempo da minha vida eu perdi? Quanto tempo da minha vida eu desperdicei longe do amor de Deus? Quantas vezes eu tive a oportunidade de viver essa experiência e achei que andar nos caminhos do mundo era melhor, até que eu tive a oportunidade de conhecer o amor de Deus, e o amor de Deus transformou a minha vida. Eu tenho certeza que esta não é uma experiência de uns ou outros, mas esta tem sido a experiência de todas as pessoas que em algum momento da sua vida tiveram contato e puderam conhecer o amor de Deus. E aí o texto nos diz assim: porque nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Sabe por que nós cremos no amor que Deus nos tem? Porque o amor de Deus não é apenas de palavras, não são apenas declarações verbais. A palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Existem muitas declarações de amor que não se sustentam, de homens para com mulheres e mulheres para com homens. Existem muitas declarações de amor que não se sustentam às provas da vida. Existem muitas declarações de amor que ficam pelo caminho. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus, ele primeiro foi provado. E ele foi provado quando ele enviou Jesus para, morrendo na cruz, trazer o perdão para os nossos pecados. E o texto vai dizer assim: olha, Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é. A essência de Deus é ser amor. Deus é amor. E olha, esse texto continua dizendo assim: e quem permanece em amor,
permanece em Deus. Não há nenhuma possibilidade de alguém permanecer em Deus e não viver em amor. E aí o texto diz que quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha que privilégio. A gente poder gozar da presença de Deus, a gente poder desfrutar da presença do amor de Deus na nossa vida, da presença do próprio Deus na nossa vida e na nossa história, na medida em que permanecemos no amor do Senhor. Dentre as grandes declarações que a Bíblia diz a respeito de Deus, uma das mais significativas é a declaração de que Deus é amor. Mas a plenitude do amor de Deus se mostra por toda a Bíblia. A Bíblia não apenas diz que Deus é amor, mas a Bíblia vai afirmar em muitos momentos diferentes da grandeza, da plenitude e da perfeição do amor de Deus. E eu gostaria de lembrar alguns fatos importantes que a palavra de Deus nos traz a respeito desta manifestação de Deus a nós. Em primeiro lugar, o amor de Deus não sofre nenhum tipo de influência. O nosso amor é muitas das vezes influenciado pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, se tudo vai mal, se as pessoas a quem amamos nos falam bem, nos falam mal, nos fazem bem, nos fazem mal. O nosso amor é muito circunstancial. Mas esta não é a realidade do amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 7, os versos 7 e 8. A Bíblia diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros, pois eres menos em número do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amou, porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Era uma palavra específica para o povo de Israel. Eles estavam saindo em direção à terra prometida, estavam se estabelecendo agora nessa nova terra, nessa nova nação. E Deus vai usar Moisés para dizer assim: vocês acham que Deus fez tudo isso por vocês, por causa de vocês? Porque vocês são ou deixam de ser? Dizer que o amor de Deus não sofre influência significa dizer que não há nada em nós que possa atrair o amor de Deus. O amor de Deus é livre, é espontâneo. O amor de Deus é proativo. O amor de Deus, ele vai atender a demanda do próprio coração de Deus. Ele ama porque ele é amor. Ele não ama porque eu sou muito especial. Ah, porque Deus me ama porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu não tenho merecimento nenhum. Não existe nenhum motivo para Deus me amar em mim. Na verdade, a Bíblia diz que as melhores coisas que nós fazemos, quando comparados à santidade de Deus, não passa de trapo de imundícia. Por isso, não há nada em mim que possa atrair o amor de Deus. O amor de Deus é produto dele mesmo. Ele ama porque ele é amor. Nada que eu faço fará Deus me amar mais. Nada que eu faço fará Deus me amar menos. Preste atenção nisso. O amor de Deus é pleno. Se você vive uma vida plena em Deus, Deus te ama de maneira plena. Mas se por algum motivo você se afastou dos caminhos de Deus, e você está fora da vontade de Deus, Deus continua te amando da mesma maneira. Porque Deus não nos ama movido por aquilo que eu sou. Ele me ama porque Ele é amor. Não depende de mim, depende dEle. Não depende do que eu faço, depende do que Ele é. E quando a palavra de Deus diz que Deus é amor,
O que a Bíblia está dizendo é que Deus não muda o seu jeito de amar por conta da minha performance. Deus me ama, e isso é o que a palavra de Deus diz, e ponto. Por isso, desde o início do culto desta noite, nós temos dito, você precisa se sentir amado por Deus, porque às vezes, por conta das coisas erradas que fazemos, e das exigências que nós mesmos fazemos a respeito da nossa vida, a gente pode de alguma maneira desconfiar que por causa do nosso erro, do nosso pecado, do nosso deslize, que Deus deixou de nos amar. Queridos, tira isso da sua cabeça. Deus não deixa de amar, porque no dia que Deus deixar de amar, Ele deixa de ser Deus, porque Ele perde a sua essência. Deus é amor. Por isso você pode dizer esta frase com toda a sua força, porque Ele me amou. Porque Ele me amou, porque Ele é amor, Ele não deixa de amar. Em segundo lugar, a palavra de Deus declara que o amor de Deus é eterno. Por ser Deus eterno, todas as suas características o acompanham. Ele é eterno, por isso o seu amor também é eterno. Isso nos conforta, pois não tendo começo, também não terá fim. É assim o amor de Deus. Salmo 90, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O amor de Deus é eterno. Ele existia antes de todas as coisas e existirá depois de todas as coisas. No mesmo jeito, no mesmo nível, sem mudar em absolutamente nada. Em terceiro lugar, o amor de Deus é infinito. Hoje pela manhã, nós compartilhamos o texto de Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. Mas agora eu quero ler também o verso de número 17, que diz assim: que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que estejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse descrevendo a cruz de Cristo. Quando ele diz assim, para que possais conhecer com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Não dá ideia de que o apóstolo Paulo está desenhando a cruz? Quando ele diz que nós vamos conhecer a plenitude do amor de Deus, na medida em que olhamos para a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. O amor de Deus alcança todos os níveis. Você pensa na sua verticalidade, na sua relação com Deus, é o amor de Deus que faz isso. Você pensa na sua horizontalidade, no amor e na relação que você tem com todas as pessoas, é o amor de Deus que faz isso. Sabe por quê, queridos? Não existe maior expressão do amor de Deus, senão através do sacrifício de Jesus Cristo. Foi ali na cruz do Calvário que Jesus se deu em sacrifício por nós, e ali está a maior expressão do amor de Deus. E essa ideia do apóstolo Paulo nos dá essa compreensão da infinitude do amor de Deus. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Não há limites para a grandeza do seu amor. Mas em quarto lugar, o amor de Deus é também imutável.
além de ser eterno, de ser infinito, é imutável. Deus é imutável, seus atributos são imutáveis, suas características são imutáveis. Tiago capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Ele permanece o mesmo em todo o tempo. E o exemplo da imutabilidade do amor de Deus é demonstrado através das palavras do apóstolo Paulo, quando na carta aos Romanos ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? E aí ele vai falar uma série de situações que, a nosso ver, poderia ser um entrave à manifestação do amor de Cristo na nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, nada poderá nos separar do amor de Deus. Sabe o que significa? Se você está aqui nesta noite, se você está nos assistindo através desse canal nesta noite, nós todos estamos ou temos acesso à grandeza e à perfeição do amor de Deus, porque absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus, diz a palavra do Senhor. Em quinto lugar, o amor de Deus é santo. Deus tem um amor santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é santo em todas as suas obras, e isso inclui a obra do seu amor para conosco. O amor de Deus está em pleno acordo com a santidade de Deus. A santidade é que faz o amor de Deus ser assim tão especial. Tudo que Deus faz, Ele faz movido pelo seu amor. Eu gosto muito de lembrar de uma expressão bíblica que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versos 5 e 6. A palavra de Deus nos diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a instrução ou a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe como filho. Talvez você não esteja entendendo determinadas coisas que estejam acontecendo na sua vida, e tem muita gente que olha para as circunstâncias como se fosse um castigo de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que não é castigo, é amor. É amor. Porque Ele quer implantar, imprimir o selo da sua santidade na minha e na sua vida também. Mas por último, o amor de Deus é gracioso. O amor de Deus é gracioso. Talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia seja João 3,16, que diz:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito, para manifestar toda a grandeza do seu amor e toda a plenitude da sua graça. Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador. No capítulo 4 de João, verso 9, a Bíblia diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A maior expressão do amor de Deus é a pessoa de Jesus. A maior expressão do amor de Deus por nós é o fato dele ter enviado Jesus para, morrendo na cruz, perdoar os nossos pecados. Por isso, todas as coisas só acontecem porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E o texto que lemos no início desta mensagem diz exatamente isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Mas nesta noite, você precisa tomar uma decisão. Voltando a meditar nesse último versículo que acabei de ler, que é o primeiro versículo da nossa reflexão nesta noite, a palavra de Deus diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Conhecemos e cremos. O amor de Deus é demonstrado através da entrega de Jesus, o seu Filho, para trazer o perdão para os nossos pecados. E a palavra de Deus vai dizer: Deus é amor. Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Querido, Deus não quer se retirar, Deus quer permanecer. O propósito de Deus é estar presente na vida de seus filhos. Mas a Bíblia diz que, para que nós possamos desfrutar desta presença, nós precisamos permanecer nele. Porque Ele permanece em nós, na medida que nós permanecemos nele. Por isso, nesta noite, você tem a oportunidade de tomar uma decisão de fé. Nesta noite você tem uma oportunidade de dizer: Senhor, eu reconheço a grandeza do Teu amor. Eu creio no amor que o Senhor tem por mim. Porque se não fosse o Teu amor, eu não teria essa nova chance. Se não fosse o Teu amor, a grandeza e a perfeição do Teu amor, eu não teria essa nova oportunidade nesta noite. Eu creio no amor que o Senhor tem por mim. Eu quero permanecer no Teu amor. Eu quero que o Senhor permaneça em mim. Por isso, nesta noite, eu quero tomar uma decisão de fé, de depositar a minha vida nas mãos do Senhor. Quero que você feche seus olhos. E esse é o momento em que você tem a oportunidade de não apenas reconhecer tudo que a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus que nós falamos nesta noite, mas muito mais do que isso, você tem a oportunidade de experimentar o amor de Deus na sua vida também. A palavra de Deus narra a história de um filho que um dia chega para o seu pai e diz: Pai, dá-me parte dos meus bens, eu quero partir, quero viver a minha vida. Diz a palavra de Deus que o pai repartiu os seus haveres e aquele filho partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Por último, ele não tinha como se sustentar, e diz a palavra de Deus que ele foi encostar-se a um
um fazendeiro daquela região, para cuidar de porcos. E diz a Bíblia que a sua situação era tão terrível, que ele desejou comer das mesmas coisas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas chegou um momento da sua vida, que ele disse: quantos empregados no meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que ele volta para casa, e agora ele se arrepende. Diz o texto que o seu pai o avistou de longe, corre-lhe ao encontro, abraça, e o pai diz: traga o anel e coloque no dedo, coloca alpacas nos pés, vamos colocar nele a melhor roupa, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E diz a Bíblia que começaram a regozijar, porque aquele pai que tinha perdido aquele filho, continuava amando aquele filho rebelde. Esta é a realidade do amor de Deus. Ele continua nos amando, mesmo quando nos afastamos da sua presença, Ele continua nos amando de braços abertos para nos receber. E nesta noite, você tem a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor, de voltar para a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus é amor, quem está em amor está em Deus, e Deus permanece nele. Eu não sei qual é a sua situação, você que está na sua casa, você que está aqui nesta noite, nesse momento de culto, mas eu posso garantir uma coisa para você: o amor de Deus não mudou. Talvez você diga assim: ah, pastor, o senhor não sabe que caminhos eu tenho andado. O amor de Deus não mudou. O senhor não sabe o que eu fiz, o amor de Deus não mudou. O senhor não sabe o que eu pensei, o amor de Deus não mudou. O senhor não sabe o que eu falei, o amor de Deus não mudou. O senhor não sabe dos meus pecados, o amor de Deus não mudou. O amor de Deus não mudou, querido. E Ele permanece de braços abertos, como aquele pai para receber o filho do seu amor. Você quer receber esse abraço do Pai? Nesta noite, os braços do Pai estão aguardando você. Eu gostaria de saber se há aqui ou em casa alguém que gostaria de nesta noite dizer: eu também quero viver neste amor do Senhor. Eu não quero me afastar do amor de Deus. Eu quero permanecer em Deus e quero que Deus permaneça em mim. Se você deseja tomar essa decisão de fé, da onde você está? Porque o amor de Deus não mudou, porque Ele me amou. Levante a sua mão nesse momento e eu quero orar a Deus por sua vida. Se há entre nós alguém que deseja nesta noite tomar essa decisão de fé, levante a sua mão, da onde você está, e eu quero orar a Deus por sua vida, porque o amor de Deus não mudou. Se há uma pessoa que decide nesta noite retornar a esse amor do Senhor, a esta comunhão com o Senhor, a esta convivência com o Senhor, para que o amor de Deus permaneça em você e você nele, levante a sua mão nesse momento, e eu quero orar a Deus por sua vida. Quem sabe na sua casa,
mesmo que você não esteja aqui em nosso ambiente presencial, mas nesta noite você deseja tomar essa decisão de fé, erga sua mão de onde você está. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo, isso que importa. O amor de Deus não mudou e os olhos do Senhor também não. Eles continuam atentos àquilo que vai no seu coração. Da onde você está? Levante a sua mão nesse momento dizendo: eu também desejo permanecer em Deus, porque eu creio que o amor de Deus não mudou. Ele continua me amando, porque Ele é amor. Você deseja tomar essa decisão de fé? Então erga sua mão, onde você está? Não importa se você esteja dentro da sua casa, sozinho, ou junto com a sua família, ou se você esteja no ambiente de trabalho, ou no hospital, ou no presídio, não importa onde você esteja nesse momento. Se você está recebendo nesse momento a mensagem do amor de Deus, confie no amor de Deus, creia no amor de Deus e receba o amor de Deus na sua vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos nesta noite te agradecer em oração, porque o amor do Senhor não muda, porque o Senhor não muda naquilo que és, e nós queremos, ó Deus, nesta noite, celebrar a perfeição do teu amor, a beleza, a grandeza, a intensidade do amor do Senhor para conosco. Ó Deus, Tu conheces os corações que nesse momento estão recebendo esta mensagem. Tu conheces aqueles corações que lá no profundo da alma reconhecem neste momento a necessidade de viver em comunhão com a grandeza do Teu amor. Em nome de Jesus, toca no coração, transforma a vida, porque só o Senhor é capaz de realizar todas essas coisas. Nós te adoramos, ó Deus, pelo privilégio de nesta noite, reunidos como igreja, compartilharmos da perfeição do Teu amor. E oramos, ó Deus, para que todas as mudanças e transformações que acontecem na vida de tantas pessoas nesta hora, sejam produtos unicamente da grandeza e do poder do Teu amor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Se porventura você está de casa e tomou essa decisão de fé e recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, nós gostaríamos que você nos desse um retorno dessa sua decisão. Você vê aqui no vídeo esse QR Code, pega o seu celular, coloque aí na frente do QR Code e ele vai te conduzir para uma página onde você vai colocar o seu nome, o seu telefone, para que nós possamos fazer contato com você. Ou então você pode escrever no chat da sua decisão, escreve no chat desse culto: eu recebi a Jesus como meu Salvador, ou envie para nós através do número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 26063323, um recado dizendo: eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu quero na minha vida o amor de Deus, qualquer coisa assim que diga para nós: olha, hoje foi o dia da minha decisão, e nós vamos orar a Deus por sua vida. Nossa equipe de integração vai entrar em contato com você ainda esta semana, para que você possa caminhar conosco no caminho da vida cristã. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada pessoa que está aqui e que tem tomado esse tempo de culto, tem se dedicado para vivermos juntos esse tempo de adoração. Louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão que está aqui, cada irmã, cada visitante, cada pessoa que escolheu estar conosco nesta noite. Que Deus te abençoe,
que a graça bendita do Senhor continue sendo derramada sobre a sua vida. E você de casa, privilégio enorme poder falar com você, poder voltar à sua sala, poder dividir desse momento da palavra de Deus. Que Deus dê a todos nós, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que Deus dê a todos nós uma semana inteira debaixo do seu amor, porque amar é a especialidade de Deus. Ele, em todo tempo, nos ama com amor perfeito. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana junto à sua família, no seu trabalho, que Deus continue conduzindo a vida de todos nós. Vamos agradecer a Deus por esse domingo. Ó Deus bendito, muito obrigado por esse domingo tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, por todas as experiências que vivemos contigo. Obrigado por esse momento de culto. E agora, Senhor, leva-nos em segurança para nossa casa, dá-nos uma semana inteira na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém.